Professor Pablo falando. Agora nós vamos falar sobre a importância da termografia durante ou antes da manutenção de subestação. A termografia ela é utilizada justamente para encontrar defeitos no funcionamento. Ela deve ser realizada onde, no horário, no período em que a demanda for a maior possível, porque eu estou avaliando o pior caso. Aqui nós fizemos uma análise termográfica de uma chave seccionadora e nós identificamos um ponto fora do padrão para esse tipo de operação. Durante a termografia, nós avaliamos dois tipos de métodos. O método ΔT, que você vai, por exemplo, aqui nós temos as três chaves seccionadoras. Foi avaliada a temperatura das três e se uma dessas temperaturas variar muito, eu utilizo o método ΔT para entender e verificar algum ponto de anomalia. O outro método é o método da máxima temperatura admissível, daquele equipamento. Cada equipamento tem uma temperatura máxima, que se ultrapassar ele começa a danificar. Eu utilizo os dois métodos paralelamente e eu sempre vou utilizar o pior caso. Se o pior caso for o ΔT, eu vou para o ΔT na minha análise. Se o pior caso for a máxima temperatura admissível, eu vou para este método no pior caso. Tá? Agora vamos aqui no nosso exemplo. Aqui nós temos análise termográfica de três chaves seccionadoras. Como você pode ver aqui, a primeira chave seccionadora, ela apareceu aqui com um ponto de anomalia fora do normal, Foi uma temperatura maior, enquanto que as outras estão numa temperatura mais comum, ou seja, a temperatura que aparece nas duas é de 40 a 30 graus, e a temperatura que apareceu nessa terceira chave seccionadora foi uma temperatura de 67 graus. 67 graus ainda é a temperatura admissível para esse tipo de equipamento, porém, pela análise ΔT, nós verificamos que as outras chaves seccionadoras têm temperatura de 30 a 40 graus. E essa tem uma temperatura de 104 graus, por exemplo. Então, neste caso, o que aconteceu? Pelo ΔT, nós identificamos que existe um ponto de anomalia. E que ponto é esse? Nós temos que verificar. Por exemplo, aqui nós temos uma chave seccionadora bastante antiga, tá? Nós podemos ver alguns pontos de sujeira. Nós temos sujeira aqui, por exemplo, nós temos sujeira em outros pontos. Então, o que deve ser verificado? Se realmente esses contatos estão bem ajustados, uma limpeza, que existe muita poeira aqui, e principalmente verificar a resistência de contato, tá? E pontos de isolamento que também podem vir a criar pontos quentes. Tá? Então foi uma análise bem breve, é claro que não é a análise final essa, mas já começamos a entender a importância da termografia até para verificar uma possibilidade de uma intervenção emergencial nesse tipo de instalação. Por exemplo, nesse caso, nós verificamos com a termografia esse ponto de anomalia e já marcamos uma manutenção emergencial, porque se existe uma fase com um ponto quente muito alto, pode ser ou sobrecarga, mas nesse caso, com certeza é um problema de contato que deve ser sanado emergencialmente. Beleza, pessoal? Passando aqui também para lembrar que o nosso workshop vai ser no dia 5 e 6 de abril, tá? Workshop nacional sobre manutenção de subestação 13.8. Aqui é só uma prévia, nós vamos ter muito mais material nesse workshop. Se inscreva aqui na descrição e até logo. Valeu!